Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo que é assim, uma mistura de psicologia, matemática e muito risco. Vamos falar da estratégia no poker Texas Hold'em. Exato. E a ideia, com base nas fontes que a gente analisou, é ir além daquela intuição do feeling, sabe? É mergulhar na lógica da teoria dos jogos para entender como se toma decisões num ambiente de pura incerteza. A nossa missão aqui é desvendar 12 perguntas fundamentais que prometem transformar o jeito de pensar o jogo. A gente não vai ensinar a jogar, mas sim a construir um modelo mental novo para tomar decisões. É isso aí. Vamos lá. Para começar, a gente precisa estabelecer o terreno, né? Muita gente coloca o pôquer no mesmo saco de outros jogos de cassino, mas as fontes insistem que ele é muito diferente. Por que o pôquer não é como roleta ou blackjack quando o assunto é decisão? Essa é a base de tudo. A diferença é total. No blackjack, por exemplo, você joga contra a casa. São probabilidades fixas. Certo. A sua decisão de pedir ou parar não muda em nada o que o próximo jogador vai fazer. No pôquer, não. Suas decisões não são tomadas no vácuo, sabe? Cada real que você ganha ou perde depende diretamente do que as outras pessoas na mesa fazem. Ah, então a complexidade não está tanto nas cartas, mas na cabeça dos adversários. É uma interdependência total. Exatamente. A informação mais crítica não é a sua mão ou as cartas na mesa. É o que o seu oponente vai fazer. Ele vai pagar? Vai desistir? Vai blefar? Essa incerteza. Essa incerteza sobre a ação do outro é o coração do jogo. É um ambiente de interesses opostos, né? Aí começa o jogo mental, a tentativa de enganar, de extrair informação, coisa que simplesmente não existe quando você joga contra uma tabela de probabilidades. Se tudo depende tanto do outro, e isso muda a cada mão, a cada pessoa, então aquela ideia de aprender na marra parece meio furada, né? O que as fontes dizem sobre os limites de aprender pôquer só com a experiência? Essa é uma das armadilhas mais comuns, e as fontes são bem claras. É praticamente impossível dominar o pôquer só com base na experiência. O motivo principal é que, os resultados de curto prazo são péssimos professores. Sei. Uma jogada matematicamente ruim pode dar um resultado ótimo por pura sorte. E o contrário também. Uma jogada excelente pode dar prejuízo. Nossa, isso me lembra aquela frustração de fazer tudo certo, a aposta perfeita e o adversário acerta uma carta milagrosa no final. Pela lógica da experiência pura, eu teria aprendido a não fazer aquela aposta de novo. Cria maus hábitos. A experiência pura torna muito difícil distinguir uma má ideia de uma boa ideia que simplesmente não funcionou daquela vez. Entendi. Você fica vulnerável. Fica. Contra adversários mais estudados, então, suas estratégias que pareciam funcionar, de repente desmoronam, porque o cenário mudou e você não entende os princípios por trás delas. Ok. Então, se a experiência engana a gente, precisamos de uma bússola mais confiável. E é aí que as fontes trazem a tal da teoria dos jogos. Parece um termo super acadêmico. O que é isso na prática e como nos ajuda? Bom, a definição formal de dicionário é que é o ramo da matemática que analisa estratégias em situações competitivas, onde o resultado de um depende das ações dos outros. Que é a definição do pôquer. É a definição do pôquer. E a grande utilidade dela não é eliminar a incerteza, e isso é impossível, mas sim te dar um método para atravessar essa incerteza. Então a meta não é ler a alma do adversário, mas criar uma jogada tão robusta que, não importa o que ele faça, a gente esteja numa situação favorável a longo prazo. É uma ótima maneira de ver. O objetivo é formular estratégias que sejam, assim, racionalmente boas, independente do que o seu adversário faça. Em vez de tentar adivinhar, você cria situações em que ele fica sem uma resposta fácil. Ah, você força ele a tomar decisões difíceis. Exato. E é nessas decisões que ele pode cometer um erro. Você não cria o erro, mas cria as condições para que ele aconteça. Mas isso soa como algo que exige um supercomputador no cérebro. Como é que jogadores normais, sem PhD em matemática, conseguem usar esses princípios hoje? E essa foi a grande virada de chave que a tecnologia trouxe. A tecnologia democratizou completamente o acesso a esses conceitos, sabe?
Antigamente, isso exigia cálculos absurdos. Imagina. Hoje, softwares específicos, os solvers, e computadores superpotentes, eles permitem que qualquer jogador dedicado aplique os princípios com um rigor e uma precisão muito grande. Então a gente não precisa mais fazer as contas de cabeça. Exato. E mesmo quem não usa esses programas diretamente se beneficia. A maioria dos livros, dos vídeos de estratégia modernos, tudo isso é baseado em informações extraídas desses softwares. A teoria deixou de ser abstrata e virou uma ferramenta prática. Certo. Agora temos as ferramentas, mas se a gente tem esses solvers que dão as respostas, qual deveria ser o objetivo de um jogador ao estudar tudo isso? É só decorar o que o computador diz para virar um robô de pôquer? Não, de jeito nenhum. E esse é um ponto crucial. O objetivo não é se tornar um robô que cospe as respostas. É usar essas ferramentas para extrair grandes princípios que guiam suas decisões na pressão do jogo real. É mais sobre desenvolver o raciocínio, então. E isso é sobre desenvolver habilidades analíticas, aprender a fazer as perguntas certas em tempo real. O foco é entender por que certas estratégias funcionam, sabe? Identificar tendências e não decorar frequências exatas para cada mão. Peraí, isso de focar numa estratégia correta, que funciona contra todo mundo, só um pouco defensivo. E aquela vontade que todo jogador tem de atacar a fraqueza de um adversário? Tipo, esse cara desiste demais, vou blefar sem parar contra ele. Como isso se encaixa? Essa é uma distinção fundamental que as fontes fazem. A diferença entre o modelo exploratório e a abordagem da teoria dos jogos. O que você descreveu é a estratégia exploratória. Ela se baseia em hipóteses sobre os erros do seu adversário. Eu acho que ele... Isso. Eu acho que ele paga demais, eu acho que ele desiste demais. O problema é que se a sua hipótese estiver errada, o erro sai muito caro. Você acaba se explorando sozinha. Exatamente. A teoria dos jogos parte de um princípio diferente. Ela assume que seu adversário é competente e vai se adaptar. O objetivo não é explorar uma falha, mas se tornar inexplorável. Inexplorável, essa palavra é chave, porque ela muda o objetivo do jogo, de como eu posso ganhar dele para como eu posso me tornar impossível de ser derrotada. E para chegar aí, as fontes falam muito sobre equilíbrio, né? Principalmente entre apostar por valor e blefar. Por que essa mistura é tão crítica? Porque essa mistura é o que te torna imprevisível e, portanto, inexplorável. Se você só aposta quando tem uma mão muito forte, seu adversário aprende e, bom, simplesmente desiste sempre. Você não ganha nada. Certo. Ao misturar a quantidade certa de blefes, você o deixa indiferente. E o que significa deixá-lo indiferente? Significa que, do ponto de vista matemático dele, tanto pagar quanto desistir da sua aposta vão ter o mesmo resultado esperado a longo prazo. Não existe uma contra-estratégia óbvia para ele. Ele fica numa sinuca de bico. É isso. E é aí que você protege seu lucro com as mãos de valor e garante o sucesso dos seus blefes. Você tira as decisões fáceis da mão dele. Faz todo sentido. A gente fala de estratégia o tempo todo, mas para a teoria dos jogos isso tem um significado muito mais rigoroso, né? Ah, com certeza. Uma estratégia formalmente não é só um estilo, tipo agressivo. É um algoritmo. Um algoritmo completo e complexo que dita exatamente o que fazer. Em cada situação possível. Com cada mão possível. Ele precisaria detalhar como reagir a cada tamanho de aposta, de cada adversário, em cada rodada da mão. Nossa, é como um manual de instruções para o universo inteiro do pôquer. Exato. A complexidade vem da quantidade astronômica de variáveis. É muito mais informação do que um cérebro humano consegue guardar e processar em tempo real. E é por isso que os computadores são ferramentas tão valiosas. Eles lidam com essa complexidade. E o objetivo final dessa estratégia perfeita seria alcançar o famoso equilíbrio de Nash? É um termo que todo mundo já ouviu, mas o que ele significa de verdade no jogo? O equilíbrio de Nash é um estado do jogo em que cada jogador adota uma estratégia e ninguém tem incentivo para mudar a própria estratégia. Sozinho. Sozinho, essa parte importante. É a parte fundamental. As fontes usam uma analogia ótima. O trânsito. Se todos em um país concordam em dirigir pela direita, isso é um equilíbrio. Se o único motorista decidir sozinho mudar para a esquerda, ele não ganha nada. Pelo contrário, ele causa um acidente. Ele não tem incentivo para mudar.
Entendi. A estratégia de todo mundo está tão interligada que a melhor resposta de cada um é continuar fazendo o que está fazendo. E como se prova que um jogo atingiu esse estado? O critério de prova é exatamente esse. Você precisa mostrar que nenhum jogador individualmente pode melhorar seu resultado mudando de estratégia enquanto todos os outros mantêm as suas. Separam dois conceitos que parecem parecidos: equidade e valor esperado, ou EV. Qual a diferença aqui? A distinção é sobre que tipo de incerteza a gente está medindo. Equidade, ou equity, mede a incerteza das cartas que ainda vão vir. É a sua porcentagem do pote, em média, se ninguém mais apostasse até o final. Ok, a minha chance de ganhar se a mão for até o fim, sem mais nenhuma ação. Isso. Já o EV, ou valor esperado, mede a incerteza das ações futuras dos jogadores, se eles vão pagar, desistir, aumentar. Ah, entra o fator humano. Entra o fator humano. O EV é o valor médio em dinheiro que você espera ganhar ou perder com uma decisão, levando em conta como os outros provavelmente vão reagir. No fim, o EV é a métrica que realmente importa para a teoria dos jogos. Falamos em ser inexplorável. E, para isso, você não pode ter padrões. É aí que as fontes dizem que entra a randomização. Por que a gente precisa ser aleatório de vez em quando e por que somos tão ruins nisso? A randomização é o antídoto para a previsibilidade. Num jogo de soma zero como o pôquer, qualquer padrão, mesmo inconsciente, vai ser explorado por um adversário atento. Se você sempre faz a mesma jogada na mesma situação, seu oponente aprende e te derrota. Certo. A randomização, que é misturar suas jogadas de forma propositalmente aleatória, quebra esses padrões. Mas por que é tão difícil para nós? A gente não consegue simplesmente decidir ser aleatório. Então, o que as fontes deixam claro é que o cérebro humano é péssimo em gerar aleatoriedade de verdade. Nós somos máquinas de criar padrões, sabe? Aham. Mesmo quando tentamos ser aleatórios, criamos sequências ou preferências inconscientes. Para randomizar corretamente, um jogador de alto nível precisaria usar uma ferramenta externa, um gerador de números aleatórios, o ponteiro de segundos de um relógio, algo para decidir entre duas jogadas. Quer dizer que os profissionais usam o celular para decidir se vão apostar ou não? Metaforicamente, sim. Eles usam algum mecanismo externo para garantir que a decisão seja genuinamente aleatória, porque sabem que não podem confiar no próprio cérebro para isso. Então, se somos péssimos em randomizar e em calcular essa complexidade toda, a gente volta para os solvers, mas, pelo que eu entendi, eles não são uma bola de cristal mágica. Quais são as pegadinhas ou as limitações deles? Essa é a ressalva final e talvez a mais importante. Solvers não resolvem o jogo de pôquer real. Eles são mapas incríveis, mas não são o território. Certo. Primeiro, porque eles resolvem versões simplificadas do jogo. O usuário precisa limitar as opções de tamanho de aposta, as ações possíveis, porque no jogo real, o leque de opções é quase infinito. Então o computador não está analisando todas as possibilidades, só as que a gente diz para ele analisar. Exatamente. E segundo, por causa dessa simplificação, as soluções que eles dão são equilíbrios aproximados, não perfeitos. O espaço de jogo do pôquer real é simplesmente gigantesco demais para ser resolvido pela tecnologia de hoje. Entendi. Eles dão a direção, mas não o caminho exato. Uma direção incrivelmente precisa, mas ainda há espaço para adaptação e a leitura humana. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente saiu de uma visão do pôquer como um jogo de pura intuição para uma compreensão dele como um sistema super complexo, onde a meta é gerenciar a incerteza de forma lógica. Exatamente. E o objetivo de estudar tudo isso não é memorizar as respostas de um computador. É desenvolver uma estrutura de pensamento, um novo modelo mental para fazer as perguntas certas na mesa e, fundamentalmente, criar problemas para os adversários. Isso nos deixa com uma reflexão final. Depois de analisar como a teoria dos jogos busca uma estratégia matematicamente inexplorável, a pergunta que fica é: num jogo disputado contra adversários humanos, cheios de falhas, de emoções e padrões,
quando é que a busca pelo equilíbrio perfeito se torna menos lucrativa do que a exploração deliberada e inteligente das imperfeições do oponente?